Descartes. Errou? Somos razão ou emoção disfarçada de lógica? Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Esta frase de René Descartes talvez seja a mais famosa da filosofia, e é a base de toda a nossa compreensão sobre o que significa ser humano, sobre o que significa existir. Ela afirma que a única certeza inabalável que nós humanos temos é a nossa própria existência enquanto seres pensantes. Puxa vida! Que ideia poderosa, não é mesmo? Ela nos coloca no centro do universo, nos define como seres de pura razão, capazes de duvidar de tudo, exceto da nossa própria capacidade de pensar. Mas, será que essa frase, a fundação de grande parte da filosofia moderna, está realmente certa? E se a sua crença de que você é um ser puramente racional, que toma decisões com base em fatos e lógica, for apenas uma ilusão que a sua mente criou para se sentir no controle? Nos próximos minutos, nós vamos explorar o legado de René Descartes e analisá-lo sob o ponto de vista da neurociência moderna, para descobrir se somos, de fato, razão ou apenas emoção disfarçada de lógica. E o que você aprenderá, eu garanto, vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. O legado do dualismo cartesiano. Para entender onde a neurociência entra nessa história, precisamos voltar um pouco. Descartes, no século XVII, nos deu o dualismo. Ele separou a mente do corpo, a res cogitans, a coisa pensante, a alma, a razão, da res sequistensa, a coisa extensa, o corpo, a matéria. Para ele, a razão era a nossa essência, o que nos tornava únicos. O corpo era apenas uma máquina, um veículo. E essa ideia, essa separação radical, dominou o pensamento ocidental por séculos. Ela nos ensinou que, para tomar uma boa decisão, para ser uma pessoa de sucesso, você precisa eliminar a emoção. Você precisa ser frio, calculista, puramente lógico. É a razão que nos coloca num nível acima dos animais, que nos permite construir civilizações, que nos garante a existência. Mas veja bem, essa visão cartesiana, embora elegante, criou um problema fundamental. Ela ignorou o cérebro. O juiz da história, a neurociência moderna. Avançamos séculos, e a neurociência, com seus exames de ressonância magnética e seus estudos de caso fascinantes, começou a julgar a tese de Descartes. E o veredito, meu amigo, minha amiga, é chocante. O neurocientista Antônio Damasio trouxe evidências que mudaram esse jogo. Um dos casos mais emblemáticos é o de Phineas Gage, o operário que teve o cérebro atravessado por uma barra de ferro. Gage sobreviveu. Manteve a inteligência, a memória e a capacidade de raciocínio lógico. Ele conseguia pensar, mas perdeu algo fundamental: a capacidade de sentir emoções. E, junto com ela, a capacidade de tomar decisões. Ele se tornou um ser puramente racional, e isso o paralisou. Foi a partir de casos como esse que Damasio chegou a uma conclusão poderosa, reunida no livro O Erro de Descartes. Nele, ele desmonta a ideia de que emoção é o oposto da razão. Na verdade, a emoção é o alicerce da razão. O nosso cérebro emocional, especialmente o sistema límbico, funciona como uma bússola interna. Ele marca nossas experiências com os chamados marcadores somáticos, que são sentimentos. Se uma decisão foi ruim no passado, o corpo emite um sinal de alerta na próxima vez. Se foi boa, o sinal é positivo, ou seja, a emoção não atrapalha a lógica. Ela viabiliza a lógica. Sem emoção, não há critério, não há prioridade, não há escolha. Ficaríamos presos em um ciclo infinito de análise, incapazes de decidir até algo simples, como escolher entre a camisa azul ou a camisa preta. O cérebro não decide apesar do sentimento. Ele decide com o sentimento. E quando essa conexão se rompe, o pensamento lógico continua existindo, mas a vida prática entra em colapso. A emoção disfarçada de lógica. Então, a grande questão que fica é: se a emoção é tão fundamental,
Por que insistimos em nos ver como seres puramente lógicos? A verdade é que a maioria das nossas decisões, aquelas que julgamos ser puramente racionais, são, na verdade, escolhas emocionais que nós justificamos com a lógica depois. Pense comigo, você não compra um carro porque ele tem o melhor motor e o menor consumo de combustível. Você compra porque ele te faz sentir poderoso, seguro, ou porque ele te conecta a um determinado status. A lógica entra em cena apenas para criar um álibi para a sua escolha emocional. Quantas vezes você se pegou defendendo uma ideia, um político, uma marca, com unhas e dentes, achando que estava sendo o defensor da verdade e da razão, quando na verdade era só o seu ego ou o seu medo falando mais alto? Nós somos mestres em criar narrativas lógicas para proteger nossas crenças emocionais. É um mecanismo de defesa, uma forma de manter a ilusão de que estamos no controle. A neurociência nos mostra que o cérebro gasta muito menos energia sentindo do que pensando, e na maioria das vezes, ele prefere o caminho mais rápido, a verdadeira existência. Então, Descartes estava errado? Sim, ele errou ao separar. Ele errou ao dizer que o pensamento puro é suficiente para a existência plena. A existência não é apenas o códito, o pensar. A existência é a integração. A verdadeira inteligência, o verdadeiro autodesenvolvimento, não está em reprimir a emoção para ser mais racional, mas sim em entender a emoção para que a sua razão seja mais eficaz. A lição que a neurociência nos dá é que a pergunta não é: somos razão ou emoção? A pergunta é: como podemos fazer com que a nossa emoção e a nossa razão trabalhem juntas? Quando você entende que a emoção é o seu sistema de alerta, o seu guia, você para de lutar contra ela e começa a usá-la a seu favor. Você deixa de ser um escravo da lógica disfarçada e se torna um mestre da sua própria tomada de decisão. E é aí, meu amigo, minha amiga, que você começa a existir de verdade. E como diria a música de uma banda de rock brasileira, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Depois de tudo isso, me conta nos comentários. Você já tinha ouvido falar do erro de Descartes? Faz sentido para você? Descartes estava certo ou a neurociência virou esse jogo? O que você acha? E se você quer aprofundar ainda mais nesse processo de autoconhecimento e entender na prática como reprogramar padrões mentais, eu recomendo o audiobook Desvende Sua Mente, PNL e Autoconhecimento na Prática. O link está na descrição. Vale muito a pena ouvir. Se essa reflexão te fez pensar, se te deu aquele estalo, aquele insight bacana, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. E lembre-se de se inscrever no canal para continuarmos desvendando os mistérios da mente humana. Até a próxima. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.